Olá, ser divino, seja bem-vindo ao canal Giza Benchimol, especialista em comunicação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aperta no sininho, se inscreve no canal, para quando a gente tiver mais vídeos sobre comunicação, a gente possa alertar você para os próximos episódios. E no episódio de hoje, o que teremos? Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar de alguns fatores que você nem sabia e estavam relacionados à dificuldade que você pode ter de falar em público. E vamos ao primeiro fator. Vocês não vão acreditar. Foi feita uma pesquisa dentro de uma universidade em Londres e mostrou nessa pesquisa que cerca de 80 a 90% das pessoas que se inscreviam no treinamento de oratória, elas tinham dificuldade em falar em público. Ou seja, estamos juntos. Então tem muita gente que tem essa dificuldade, você não é o único que tem essa dificuldade. E é uma habilidade que precisa ser desenvolvida como qualquer outra habilidade. Então, se alguém em algum momento da sua vida disse que você tinha uma voz gasguita, se você tinha o tom da voz muito baixo, que você nunca poderia falar, ou dar uma palestra, ou gravar um vídeo, ou dar uma aula num Zoom, esquece isso, tira isso. Por quê? Porque a comunicação é uma habilidade que a gente desenvolve. E não importa se você tem o tom da sua voz mais baixa, se você não tem um jeito de comunicar mais efusivo, sabe? Aqueles animadores de palco que chega, grita. Se isso não faz parte de você, fica tranquilo. Porque o importante é você ter uma comunicação que parte da tua essência, que parte da tua alma. Quando a tua comunicação, ela fala da tua essência, e quando o que você tem para falar para o outro é mais importante do que você, aí, meu amigo, a tua oratória, a tua comunicação, aí é só aprender as técnicas para que você possa ter uma apresentação brilhante e ter mais segurança na hora de falar em público. Vamos agora ao nosso segundo fator. Bom, o nosso segundo fator é o seguinte: o nervosismo nunca vai deixar de existir. Como assim, Giza? Eu vou sempre ficar nervoso? Porque o nervosismo, ele faz parte da nossa vida. O medo, o nervosismo, ele faz parte da gente. Então, aquele frio na barriga, antes de apresentar, de fazer uma apresentação, ou de dar uma aula num Zoom, ou de fazer um show, ou de apresentar uma nova ideia no trabalho, tudo isso sempre vai ter. Por mais que você tenha uma oratória sensacional, você tenha técnicas, você saiba se posicionar, você tenha uma postura de vitória, por mais que você tenha uma fisiologia maravilhosa, mesmo assim, o nervosismo sempre vai existir. Aquele frio na barriga de antes de entrar num palco. Então isso faz parte. Então quando a gente compreende isso também, primeiro a gente compreende que todo mundo tem medo de falar em público. E o segundo fator, a gente compreende que o nervosismo sempre vai existir dentro da gente. E aí cabe a nós fazer uma administração sobre esse nervosismo, tirando as possibilidades que possam criar situações onde isso possa aumentar ou diminuir. Então se você vai fazer uma apresentação, procure saber se a internet é boa, se você for fazer no Zoom, se o aplicativo está funcionando legal, se tem internet, se tem energia extra, se você está bem posicionado, se todo o ambiente, se seus slides estão bem preparados, se todo o ambiente está legal para que você diminua os riscos, para que esse nervosismo não aumente demais. Então vamos agora para o terceiro fator. Bom, o terceiro fator é que você não vai também perder o medo. Como assim, Giza? Não vou perder o medo de falar em público? Não. Você vai ter o medo também de falar em público, mesmo que você treine, mesmo que você abaixe o seu nervosismo, você vai continuar tendo medo também de falar em público. Porque é da natureza do nosso corpo, né? A gente se expor, a gente se tornar vulnerável, mesmo que seja naqueles primeiros minutos. Outro dia eu estava assistindo
uma entrevista da Fátima Bernardes e ela estava dizendo que mesmo com tantos anos de experiência de jornalismo, sempre quando ela vai entrar em cena para fazer o programa dela, dá nervoso. Então, assim, por mais que você crie habilidades, você crie mecanismos, crie formas de que você vá diminuir tudo isso com a técnica, com a fisiologia corporal, por mais que você faça tudo isso, o medo, ele sempre vai existir. O que você precisa é diminuir para que ele não te paralise. Porque provavelmente a mensagem que você tem para dar para o mundo é tão maravilhosa. E a gente tem que entender que a gente tem que ser fiel. A responsabilidade com a sua essência tem que ser a responsabilidade com as suas metas. Então, se você precisa desenvolver a sua oratória para você comunicar da sua alma, para você comunicar a sua essência, para comunicar a mensagem e o talento que você tem aqui na Terra para exercer, você precisa desenvolver, você precisa fazer o que tem que ser feito. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou te dizendo que vai ser possível. Então vamos agora para o nosso quarto e último fator, que faz parte dessas dificuldades que a gente tem em falar em público. Vamos lá? Que é assim, o medo de você falar em público está simplesmente vinculado ao fato de você não falar em público. Então, a partir do momento que você der o primeiro passo, você dá o segundo passo, dá o terceiro, o quarto, o quinto, e quando você vê, você já caminhou bastante. Eu, no primeiro dia de aula que eu fui dar dentro da universidade que eu dou aula, era um frio na barriga, minha mão suava frio, mas a informação que eu ia dar para eles era tão importante, ia facilitar tanto a vida deles, ia impactar tanto a vida deles, que isso é muito maior do que o meu medo. O meu medo, ele tem que ser administrado porque a mensagem que eu tenho que passar é muito grande para eu me calar, para eu me permitir ficar em silêncio. Então, assim, quando a gente sai para campo, quando a gente sai para passar a nossa mensagem, a gente tem que entender que a gente está exercendo o talento que Deus nos deu. É injusto com você, é injusto com as pessoas que precisam ouvir você, que querem ouvir você, que às vezes nem sabem que querem ouvir você, que precisam ouvir você de alguma forma. Porque a gente precisa ter essa responsabilidade. Hoje, nessa era de tecnologia, nessa era de mídias sociais, você precisa comunicar o seu talento. Você precisa, através do seu talento, impactar pessoas, melhorar a vida das pessoas, ajudar elas de alguma forma, para que elas também criem prosperidade na vida delas. Então, gente, vamos agir, vamos entender que o medo sempre vai estar lá, que o nervosismo sempre vai estar lá, que todo mundo tem medo de falar em público e que você só não criou habilidades ainda suficientes para falar em público, que você não está falando em público. Começa pequeno. Chama o papagaio, faz no condomínio do prédio. Chama os amigos do prédio e diz que você vai dar uma palestra, que você vai falar sobre um produto, ou você vai dar uma aula, seja o que for. Chama a galera, bota o filho, o papagaio, começa a treinar, começa a colocar as pessoas. E aí você vai começar a treinar as interferências, as distrações. E com isso, com certeza, você vai impactar muitas vidas e vai ajudar muitas pessoas a comunicarem a sua verdade. Beijo, ser divino. Até a próxima. Tchau, tchau.